Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e neste vídeo vou tratar da entrevista que o Lula concedeu ao órgão ali da imprensa alemã, Deutsche Welle, em que ele vai falar coisas quase inacreditáveis. Eu vou analisar aqui com vocês. Ele vai dizer que quer sim polarizar com Bolsonaro, mas no final da entrevista ele fala que não existe polarização. E eu vou trazer o final da entrevista aqui para vocês como um simples aperitivo do que foi tudo isso. Eu tenho fé em Deus que a democracia vai ganhar as eleições do fascismo no Brasil. Porque não tem polarização no Brasil, Bianca. Pelo amor de Deus, diga para o povo alemão que aqui no Brasil a disputa entre Lula e Bolsonaro é a disputa entre a democracia e o nazismo. Ficou nervoso, hein? Como se só ele fosse a democracia. É uma democracia encarnada nele agora. Num ponto aqui ele está certo. Não existe polarização entre os dois se a gente for analisar modelo econômico e modelo de governança, que é o mesmo. É o tripé macroeconômico desde Fernando Henrique até Bolsonaro. E é esse modelo de governança em que o líder do governo Fernando Henrique vem passando também e é o líder do governo Lula. Então, e é o líder do governo Bolsonaro, passando por Lula, Dilma, enfim, com ou líder ou vice-líder, mas está ali, sempre coladinho com quem está no poder. Então, nesse aspecto, não tem polarização. Mas vamos analisar com mais calma. Sejam bem-vindos ao canal. Quem não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa a notificação e se gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Vamos, amigos, vamos analisar então alguns outros pontos desta entrevista. Uma entrevista de em torno de 25 minutos. Claro, tem pontos aqui que dá para concordar com ele quando ele analisa o comportamento do Bolsonaro na pandemia. Tudo bem, nessa parte aqui a gente tem que concordar. Não é porque é o Lula que eu tenho que discordar de tudo. Tem momentos que dá para a gente ter alguma convergência. Agora, há outros que são quase inacreditáveis. Ele vai dizer aqui que, abre aspas para o Lula, uma parte do que nós estamos vivendo hoje com o governo Bolsonaro, com o fascismo, o nazismo e a ultradireita fazendo tudo errado, tem muito a ver com o comportamento que a imprensa teve nos últimos anos, negando a política. Até aqui, parte disso é verdade. A imprensa colaborou muito nesse sentimento antipolítica que foi também responsável por eleger figuras aí como Witzel, enfim, vários e vários outros no Brasil. Eu venci, aqui é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque provei que aquilo que eu dizia era verdade e estou livre. Aqui ele quer fazer uma confusão como se ele tivesse sido inocentado, o que é diferente do que aconteceu. O que aconteceu, ele foi condenado, e aí anos depois, o STF descobre que Lula tinha sido julgado no lugar errado, que não é em Curitiba, mas que deve ser em Brasília, e que o juiz que julgou o Lula é considerado suspeito. Então Lula, nesse momento, ele é inocente porque ele não foi novamente condenado. O que é diferente de alguém que foi inocentado, porque os processos existem, há uma discussão jurídica em que ponto que eles vão voltar, há outros processos contra o Lula, e aí sim ele vai ter que ser julgado e somente depois é que ele vai ser condenado ou inocentado. Por enquanto ele é inocente porque todo mundo, enquanto não é julgado, é considerado inocente, mas diferente de inocentado, porque essa palavrinha, esse verbo nesse tempo aqui, dá a entender de que é alguém que foi julgado inocentado, o que não foi o caso. Então ele está livre, tudo bem, mas vai voltar tudo de novo. A gente vai ver já que tem algumas questões que voltam já a circular na imprensa, enfim, daqui até as eleições muita coisa vai acontecer. Outro ponto aqui que ele diz que eu poderia afirmar que essa loucura toda que Bolsonaro faz, dizendo que não vai deixar a presidência, que se não tiver votação por voto impresso não vale nada. Sabe o que Bolsonaro tem? Medo, porque ele sabe que vai perder. E ele sabe que perdendo ele tem medo de ser preso. Concordo com o Lula nesse ponto. As pesquisas mostram que Bolsonaro perde para o Ciro, até para o Dória, já vem mostrando aqui alguns levantamentos dessa possibilidade. Aí tem outro ponto aqui que é quase inacreditável. Você acha que Bolsonaro vai tentar um golpe? Diz Lula. Eu não acredito que a sociedade brasileira aceitará o golpe de Bolsonaro. Opa, beleza, eu também não. Diz ele, eu acho que o grande golpe ele já deu em 2018, porque é a primeira vez que um presidente da República é eleito com base em fake news. Vou continuar aqui, depois a gente pausa e reflete. Ele mentiu durante toda a campanha. Não participou de nenhum debate
e foi eleito presidente da República. Ou seja, ele é uma mentira, ele é um resultado da negação da política. Eu concordo, Bolsonaro é uma mentira, é o resultado da negação da política, mas ele não foi eleito só com base nas fake news. As fake news colaborou, sim, teve facada, teve lava-jato e teve o antipetismo, que era o sentimento dominante, que muita gente reconhece, falta só o PT reconhecer. Parte do antipetismo injusto e parte muito justo, porque teve tragédia econômica no governo Dilma, teve tragédia no campo moral. Palocci, réu confesso, devolveu 100 milhões. Ou vai dizer que Palocci é fruto de algum tipo de aliança para ajudar a governar? Não, Palocci era do PT, braço direito e braço esquerdo do partido. Enfim, teve muita gente do PT envolvida e com envolvimento comprovado em corrupção. E aí os petistas querem negar que eles tiveram responsabilidade na eleição do Bolsonaro. Outro ponto aqui, dizendo que Bolsonaro mentiu durante toda a campanha. Beleza, eu concordo, mas quem mentiu também foi o Lula. Inclusive dizendo-se candidato quando ele sabia que não podia ser por conta da lei da ficha limpa que ele sancionou. Então ele mente, dizendo que era candidato, segura até o limite, para que depois o TSE diga, olha, você não pode ser candidato. E aí montam aquele teatro. Haddad é Lula, Lula é Haddad. O Haddad circulando com máscarazinha do Lula. Pelo amor de Deus, gente, o Haddad toda segunda-feira ainda em Curitiba, na cadeia, buscar orientação do Lula, que de lá atuou para prejudicar a candidatura de Ciro Gomes, por exemplo. Que todas as pesquisas mostravam que Ciro derrotaria Bolsonaro no segundo turno. Então, se Bolsonaro mentiu, eu concordo. Mas Lula mentiu muito e simplesmente ajudou Bolsonaro a aproveitar essa mentira para ampliar o seu eleitorado. Na medida em que a Haddad cresce nas pesquisas, depois que a farsa foi montada, Bolsonaro também crescia. Então Bolsonaro se alimentou desse antipetismo e também desse teatro que existia. E sobre não participar de nenhum debate, Bolsonaro participou do debate na Rede TV, tá? E qualquer um pode assistir. Quem não participou foi o Lula, que naquela ocasião se dizia candidato e ficou lá, a tribuna em que Lula deveria estar livre. Muita gente depois do PT foi dizer, nossa, se a campanha durasse mais 2 semanas, Haddad viraria o jogo. Então por que não apresentou o Haddad antes e preferiram mentir para o povo? Então nesse debate que Bolsonaro participou, quem não participou foi o candidato do PT, que na ocasião era Lula, preso em Curitiba. Eu não quero aqui nem discutir a questão da prisão, se era legal ou ilegal. Isso aqui é um outro momento, eu já disse várias vezes, não tem simpatia nenhuma por Moro, não vou entrar nesse assunto. Mas é bom a gente pontuar as coisas aqui, seu Lula. Aqui ele vai dizer que Bolsonaro ainda conta com o apoio da elite financeira, porque está fazendo as reformas que interessam a esses, está destruindo o Brasil. Concordo de novo com o Lula. E aí ele vai dizer reforma trabalhista que o Bolsonaro fez aqui no ano passado, ali um remendo de reforma trabalhista, porque a grande reforma que destruiu os direitos trabalhistas foi feita por quem? Michel Temer, em 2017. Vice da Dilma, que quando o Ciro chamava ele de chefe de quadrilha, quando o PT o colocou como vice, a Dilma disse que o Ciro estava magoado, que confiava no Temer. Então, quem fez a reforma trabalhista foi o vice que você, Lula, escolheu para colocar no lugar de vice daquela candidata que ele, Lula, também escolheu para substituí-lo. De certa forma, o PT no poder ajudou a criar a tempestade perfeita para que essas reformas, teto de gastos, reforma da Previdência, trabalhistas, acontecessem. Se o país estivesse tudo ajustadinho, olha que o PT teve 16 anos para manter isso tudo ajustado, essas reformas não encontrariam apoio popular. E a gente vê, inclusive, o povo apoiando algum tipo de reforma que prejudica o próprio povo. Porque tem aquele sentimento de mudança, precisa mudar alguma coisa. E quando você prefere mudar algo com esses uns governando, como o Temer, como o Bolsonaro, a tragédia é isso. Então a gente tem que reconhecer, inclusive, a colaboração do PT nesse clima que existe hoje na sociedade a favor dessas reformas liberais. E aqui vai dizer que o Doschwelle questiona se durante sua gestão e também de Dilma foram expostos vários escândalos de corrupção, o que prejudicou a imagem de seu partido e também a você mesmo. Você também se sente de alguma forma responsável pela ascensão de Bolsonaro? Aí a resposta do Lula:
Eu acho que todos nós, 215 milhões de brasileiros, temos alguma responsabilidade pelo Bolsonaro. Ah, eu entendi, Lula. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade. Com isso, ele diz que é apenas mais um dentre esses 215 milhões que devemos compartilhar a responsabilidade de ter Bolsonaro no poder. Logo, o PT se coloca na condição que é a minha, que é a sua, que é de todos nós. Ele quer se igualar aos 215, ele quer se juntar a todos nós. Bom, aqui no outro ponto foi questionado, talvez a maior conquista do senhor no governo foi ter tirado quase 40 milhões de pessoas da pobreza. Ao mesmo tempo, diz aqui o Doschwelle, depois cresceu muito o antipetismo. O Lula chega a dar uma reação assim estranha. Como o senhor explica isso? Aí ele fala para a jornalista: se você um dia for política, não faça nada esperando agradecimento. Faça porque tem que ser feito. Faça porque cada pessoa tem direito e faça porque é sua obrigação fazer. Não provamos que é plenamente possível ajudar os pobres a subir um degrau na escada do avanço social? Ele devia ter dito também que quando esse pobre sobe, apoiado aqui no boom das commodities, alguns fatores externos e não numa reforma estrutural, esse pobre fica um tempinho, dá uma olhadinha e volta. Como alguém disse uma vez, uma analogia com essas portas giratórias em que você entra, aí o pobre está na porta giratória, ele passa para dentro, olha aquilo ali dentro, passa um pouquinho, ele volta e fica de fora do ambiente que ele só teve uma pequena visão. Isso que aconteceu no PT. E ele devia ter dito também que no governo dele foi provado que dá para pagar os juros mais altos do mundo, mantendo essa elite financeira super satisfeita, enquanto se joga migalhas para os pobres, mantendo-os anestesiados e, com isso, acalmados para não protestar, para não fazer grandes barulhos e incomodar o governo. Meus amigos, aí vem a parte trágica da entrevista, quando ele é questionado sobre terceira via, se não seria o momento de dar um passo atrás, enfim. Aí ele vai dar uma dica e vai dar uma... Vamos ver aqui a resposta dele. Você sabe qual é o conselho que eu dou? É o seguinte: todo mundo que quiser evitar que o Lula seja candidato não vota no Lula, certo? Ou todas as pessoas que acham que deve ter outro candidato se lancem candidato. O que nós não podemos é aceitar a mentira. O Lula não pode ser candidato porque o Lula pode ganhar e ele vai polarizar. Ótimo, mas eu quero polarizar mesmo. Opa! Eu quero ir para a campanha dizendo que o Bolsonaro é mentiroso, que o Bolsonaro não sabe governar esse país, que o Bolsonaro não tem dimensão dos problemas do Brasil, que ele é um charlatão. É isso que eu quero dizer. Entendi. Isso é polarizar? Ótimo. Opa! Agora, ele vai fazer uma campanha com base nos milicianos, ameaçando as pessoas, agredindo as pessoas, mentindo descaradamente. Vocês acham, sinceramente, o Brasil merece isso? O Lula está dizendo para a imprensa alemã, e claro que isso repercute no Brasil, os DCMs da vida aí já compartilharam isso aqui com alegria, Lula respeitado mundo afora, não sei o quê. Ele está dizendo que quer ir para a campanha para trabalhar os defeitos do Bolsonaro. Não vai falar de projeto, não vai falar de como reconstruir o país, vai lá para rivalizar com o Bolsonaro. Você é isso, você é charlatão, você não sabe governar. Meu Deus do céu. E por que ele diz que quer polarizar com o Bolsonaro? Porque é simples, que quando um polariza com o outro, é uma polarização baseada no ódio, e aí ambos escondem as suas fraquezas de propostas, de projetos. E com isso, o Lula não vai ter que responder às contradições do seu governo, no campo econômico e no campo moral. Então a polarização para o Lula é excelente. Porque aí o povo fala assim, até que eu não queria muito o Lula, mas já que do outro lado é o Bolsonaro, aí eu aceito votar no Lula, eu tampo o nariz, vou lá e voto. Isso num segundo turno eu até que compreendo. Mas querer trazer esse tipo de debate, o do menos pior, para o primeiro turno, meus amigos, vamos, pelo amor de Deus, ter um pouco de juízo, conversar com as pessoas, perguntar, é isso que vocês querem? De Lula chegar no debate, no primeiro turno, e ficar ali alimentando uma polarização baseada nos antes, e de, pelo menos tiramos o PT em 2018, e de, pelo menos, vamos tirar Bolsonaro em 2022,
nessa história de pelo menos aqui, pelo menos dali, o país vai se afundando. Então a gente precisa ter responsabilidade, e aqueles que não querem isso, eu não quero, conversar com as pessoas, dialogar, explicar que o Brasil precisa de um projeto que seja capaz de colocar a nação, o país, num crescimento sustentável, que consiga atravessar eventuais crises nos preços das commodities, que reindustrialize o Brasil. O Brasil tem jeito, meus amigos, acreditem nisso. Mas com todo o respeito que eu tenho a quem acredita no Lula, quem acredita no Bolsonaro, não me parece que a solução para o país seja continuar como está. Imagine, mais 4 anos depois de 2022 com Bolsonaro. E a solução também não me parece voltar àquele que gerou o clima para que Bolsonaro fosse eleito. Por isso, meus amigos, vamos trabalhar, vamos analisar um projeto que, por exemplo, o Ciro defende, para que a gente, a partir dessa corrente de pensamento, essa corrente de ideias, a gente consiga tirar o Brasil do fundo do poço. É isso, vou deixar o link aqui no comentário fixo, quem quiser assistir, aí tem que ter paciência, são 25 minutos, mais ou menos nesse sentido. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.